Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o ex-embaixador do Zazuen, Chas Freeman. O embaixador Freeman é um diplomata americano aposentado, autor e comentarista de geopolítica. Embaixador Freeman, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Feliz por estar com você, Chas. Quero começar falando sobre a Palestina, considerando que o IPC, Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, um órgão apoiado pela ONU, recentemente divulgou um relatório dizendo que só a cidade de Gaza tem mais de 500 mil pessoas sofrendo de fome catastrófica. E isso pode muito bem se espalhar para Deir al-Balah e Khan Yunis no próximo mês, onde os israelenses agora debatem expandir sua operação militar a partir de Gaza, pelo corredor Morag no sul e Netzarim no norte. O relatório afirma que isso não se deve apenas à falha na distribuição de ajuda e ao colapso do mercado, os mecanismos comerciais pelos quais os alimentos chegam às pessoas, mas também a um colapso catastrófico e destruição de 98% das terras agrícolas e mais de 90% do rebanho. Qual é a sua avaliação sobre o que está acontecendo em Gaza neste momento? Bem, é uma situação incrivelmente cruel e horrível lá. Isso é totalmente deliberado. É causado por vários fatores. O principal é o bloqueio de alimentos e outras assistências humanitárias aos habitantes de Gaza. Isso é reforçado por ações voluntárias de colonos israelenses individuais, que quando caminhões se aproximam da passagem para Gaza, frequentemente atacam os caminhões e destroem os alimentos e outros suprimentos que estão neles. Portanto, isso não é apenas um caso de genocídio promovido pelo governo israelense. É, na verdade, um genocídio conduzido por israelenses comuns contra os palestinos ali. Há um segundo fator que é, claro, o fato de que Israel destruiu a governança efetiva de Gaza, que o Hamas manteve notavelmente organizada por muito tempo. Mas ao tentar destruir o Hamas, basicamente exterminar os palestinos para livrar Israel do bicho-papão do Hamas, eles também colocaram Gaza em um estado de anarquia. Por fim, os israelenses também parecem estar trabalhando ativamente com gangues palestinas que exploram o sofrimento de seus próprios compatriotas ao se apoderarem de alimentos e outros suprimentos, caso consigam entrar em Gaza, e basicamente distorcendo o mercado, agindo como as gangues criminosas que são. Então essa é uma situação terrível. E você mencionou a cerca de 500 mil pessoas à beira da morte por fome na cidade de Gaza. Entre elas estão 130 mil crianças. E nos dizem que mesmo que a ajuda chegue agora, muitas dessas crianças vão morrer. E se não houver ajuda, todas morrerão de fome. Portanto, este é um horror como não vemos desde os tempos medievais. Quero discutir um pouco sobre como a grande mídia, a mídia ocidental, tem descrito as negociações lideradas, digamos, pelo americano-palestino Abizar Ababa, junto com o Catar e o Egito, conversando com Hamas e depois repassando informações para Steve Witkoff, que por sua vez está conversando com Netanyahu. Quero dizer, essa é a impressão que estamos tendo. E isso muitas vezes é apresentado como uma negociação, enquanto o Maariv, o jornal israelense, hoje diz que Netanyahu está planejando continuar com isso, e eles citam fontes militares israelenses, porque no momento em que ele parar essa guerra, seu governo desmorona. E estamos vendo essas enormes divisões dentro da sociedade israelense. Você é um ex-embaixador. Minha pergunta para você é, ainda é justo chamar essas conversas, ou o que me parece algo para o público, de negociações? Ou isso tudo é apenas um teatro que a imprensa ocidental e toda essa cabala estão criando como uma farsa para consumirmos, fazendo-nos acreditar que há tentativas reais de parar esse genocídio?
Qual é a sua avaliação sobre o que está acontecendo nesse sentido? What is your assessment of what's going on at that front? Well, I don't think these are true negotiations. Bem, eu não acho que isso seja uma negociação de verdade. É um esforço para impor uma rendição suicida à liderança palestina. É uma tentativa de acabar de uma vez por todas com o nacionalismo palestino. Portanto, não há uma verdadeira troca de concessões. A intenção não é chegar a um acordo, mas sim obter uma capitulação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que não há nenhuma evidência de que o lado israelense, em especial o primeiro-ministro Netanyahu, tenha qualquer intenção de chegar a um acordo com o Hamas. O objetivo declarado repetidamente é destruir o Hamas para que o Hamas seja morto ou cometa suicídio. Isso não é uma negociação visando qualquer entendimento mútuo. E o terceiro ponto é claro, você está absolutamente correto. A mídia ocidental, especialmente americana, continua envolvida em uma estranha mistura de encobrimento e pensamento ilusório sobre essas interações. Digo encobrimento porque ainda há pessoas, junto com o primeiro-ministro Netanyahu, negando que a fome em Gaza seja real ou que tenha uma causa na política israelense. Ao mesmo tempo, é claro, outros membros do governo israelense estão declarando abertamente que todos os palestinos deveriam ser mortos. Sabe, vimos isso tanto de jovens israelenses quanto de pessoas do gabinete. Então, não acho que isso seja genuíno. Acho que é mais um exemplo de enganação, se quiser chamar assim, ou seja, ações performáticas. Parece que na era atual, e a administração Trump exemplifica isso de várias maneiras, se os líderes acham impossível realizar algo, eles tentam então criar a ilusão de que realizaram algo. E assim estamos vendo uma manipulação de imagens e histórias. Nada racistas um pouco semelhança com o que realmente está acontecendo. Parte do motivo dessas manipulações também é um enorme abismo no Ocidente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, entre, digamos, a opinião popular sobre as questões de Israel e Palestina atualmente e o que tem sido feito pelas elites governantes. Existem algumas pesquisas nos Estados Unidos que indicam que talvez até 2/3 da população agora tenham se voltado contra as atrocidades israelenses na Palestina. Estamos vendo tendências semelhantes na Europa. E parte disso se reflete no motivo pelo qual países como França e Reino Unido estão dizendo que vão reconhecer o Estado palestino ou estão condenando o assentamento E1 na Cisjordânia ocupada. Minha pergunta para o senhor embaixador é: por quanto tempo o senhor acha que as elites governantes do Ocidente conseguirão conviver com essas contradições? Estamos próximos de um ponto de ruptura em que logo terão que reconciliar esse enorme abismo. Ou o senhor acha que isso pode ser empurrado adiante enquanto a classe bilionária mantiver o controle sobre a política dos Estados Unidos? Bem, basicamente a ironia aqui, claro, é que grande parte do motivo para o surgimento do populismo como uma ameaça à democracia, a democracia constitucional no Ocidente em geral e nos Estados Unidos em particular, embora a Europa não esteja excluída disso, é justamente o fato de que as elites governantes parecem ser indiferentes à opinião popular. E assim você tem maiorias muito claras a favor de várias coisas, e elas simplesmente são ignoradas enquanto os políticos jogam entre si para obter vantagens financeiras e outras. Então essa é uma doença da democracia ocidental no momento, que é muito ameaçadora para ela. Agora você pergunta em que momento as elites vão sucumbir, vão se curvar à opinião popular. Duvido que façam isso, a menos e até que sejam derrubadas. E acho que o momento em que isso pode realmente acontecer está chegando, porque sempre me lembro do brilhante livrinho de Albert O. Hirschman, chamado Saída, Voz e Lealdade, no qual ele aplica o raciocínio econômico à política. E ele basicamente conclui, analisando primeiro modelos corporativos e depois modelos de governança,
que a chave para a estabilidade em qualquer sistema, seja econômico ou político, é um alto nível de apatia, ou seja, que as pessoas estejam dispostas a simplesmente aceitar o que quer que esteja acontecendo. Mas se o desempenho da empresa ou do governo em questão fica aquém do esperado, ocorre um fenômeno em que primeiro as pessoas saem. Elas simplesmente desistem, recusam-se a aceitar a legitimidade do produto, seja um automóvel ou uma política. Depois, o próximo grupo de pessoas se manifesta. Elas escrevem cartas para a empresa dizendo: "Vocês estão produzindo automóveis ruins. Não vou mais comprar seus carros. Mesmo que meu pai, meu avô, meu bisavô tenham comprado os produtos da sua empresa, estou fora, a menos que vocês se acertem." Elas se manifestam. Agora vemos isso na esfera política com protestos em massa. Em algum momento, o nível de apatia cai abaixo do limite em que a estabilidade pode ser mantida. E isso é, na minha opinião, o que está realmente acontecendo. Portanto, esta é uma situação muito instável nos Estados Unidos e em outros lugares. Você pode ver as consequências disso. Na verdade, o presidente Trump, que surfou essa onda populista até o poder, agora está lutando para sustentar sua própria base ao tomar ações ou deixar de tomar ações, que são fortemente apoiadas ou rejeitadas por membros de seu próprio culto, por assim dizer. Então, acho que é uma excelente pergunta, mas acredito que estamos entrando em uma situação pré-revolucionária nas democracias constitucionais do Ocidente. E não temos certeza do que substituiria ou sucederia essa situação pré-revolucionária. Como Rosa Luxemburgo disse certa vez, barbárie ou socialismo. Para ela, o socialismo é uma espécie de reconstituição progressista da sociedade. Então, quando você diz que estamos em uma situação pré-revolucionária, você tem esperança de que algo melhor irá substituí-la ou está incerto sobre o que virá a seguir? Estou muito incerto sobre o que vai substituí-lo. Sabe, acho que aprendi muito cedo. Eu estava na faculdade de Direito de Harvard e tinha 20 anos. Eu era menor de idade, realmente jovem demais para estar naquele ambiente brutal. Mas um dos meus colegas era um homem bem mais velho, com quase 30 ou 30 e poucos anos, que havia participado da invasão da Baía dos Porcos, um cubano, e tinha sido resgatado de Cuba em troca de um trator. Ele tinha sido advogado em Havana antes de se desiludir e participar daquela operação de mudança de regime. Ele precisou ser requalificado no direito comum, porque, como você sabe, o direito civil e o direito comum, embora muitas vezes cheguem às mesmas conclusões, têm mecanismos processuais muito diferentes para isso. Então ele estava sendo requalificado. E então, Ngo Dinh Diem, o presidente do Vietnã do Sul, foi assassinado pelos Estados Unidos. E eu estava muito preocupado com o que via acontecendo na Indochina. Tomei um café com meu amigo e disse que estava muito satisfeito porque esperava que agora o Vietnã do Sul pudesse ter uma liderança decente e atraente que realmente conseguisse sustentá-lo como um Estado. E me lembro do que ele me disse. Ele falou: "Por que você acha que o sucessor será melhor do que a pessoa que foi derrubada?" E sempre me recordo disso, porque você realmente não tem como saber. Dito isso, existe uma possibilidade, que pode ser vista na política de Nova York com Mamdani, de que os mecanismos eleitorais que são projetados para permitir e facilitar mudanças de governo possam funcionar. E talvez possamos ter algo radicalmente diferente surgindo em termos do conteúdo ideológico do nosso governo. Mas dito isso, também direi que há muita bobagem sobre democracia. Nós tínhamos uma república. A república era um sistema representativo no qual os representantes do povo deveriam exercer seu próprio julgamento, não serem meros carimbadores da opinião popular. Não tínhamos um governo que funcionava por referendo. Muito disso mudou.
Mas a essência do governo era a restrição constitucional ao poder do governo e o Estado de Direito, justiça processual, por assim dizer. Ou seja, o devido processo, a ideia de que o resultado de uma deliberação ou formulação de política, a legitimidade desse resultado, deve ser determinada por saber se o processo foi justo ou não. Se foi justo, então é preciso aceitar o resultado. O propósito dos tribunais, o propósito de um sistema judiciário, não é administrar justiça, embora se espere que o faça. É para apaziguar controvérsias, passar por um processo que legitima o fim de qualquer disputa que esteja sendo tratada. Portanto, é possível que ainda reste o suficiente do nosso sistema eleitoral constitucional para elevar ao poder pessoas que estejam menos distantes do público. Mas também estou bem ciente de George Orwell e de outras pessoas que apontam que, uma vez no poder, os porcos parecem perder seu idealismo e se tornam exatamente aquilo que substituíram no início. Então temos um problema. Eu ousaria dizer que esse problema não se limita ao Ocidente. É muito evidente em Israel, é muito evidente na Índia e há muito tempo é evidente no Paquistão. E parece ser um fenômeno quase universal, o que acho muito deprimente de se pensar. Which I find very depressing to think about. Você mencionou o assassinato no Vietnã do Sul, e o próprio Kennedy ficou muito descontente com isso. Ele não tinha conhecimento desse assassinato. Antes disso, ele disse: "Meu Deus, como eu saio do Vietnã?" Porque todos ao seu redor estavam muito divididos sobre qual deveria ser a política em relação ao governo do Vietnã do Sul. Isso reflete o tipo de pressão que o presidente dos Estados Unidos enfrenta. Isso me leva ao próprio Trump, porque ontem entrevistei o embaixador Alastair Crooke e perguntei a ele sobre sua interpretação das conversas e cúpulas com a Rússia por um lado e o Ocidente e a Ucrânia por outro. E agora estou mudando para essa conversa com você. Ele disse que, em sua compreensão, um motivo significativo pelo qual Trump está de repente se aproximando de Putin e abandonando o plano Killock, que era basicamente o plano ocidental de longa data, é que Trump está sob uma pressão tremenda de sua base MAGA. Por um lado, a incapacidade de mudar a situação em Gaza, mas mais importante, o que está acontecendo com o dossiê Epstein. Então, estou muito curioso sobre a sua interpretação dessas conversas, negociações e cúpulas com a Rússia de um lado e o Ocidente e a Ucrânia do outro. Bem, acho que concordo parcialmente com Alastair. Ou seja, a reunião em Anchorage foi em parte performática. Foi um esforço para mudar o foco. Foi uma tentativa de desviar a atenção do fracasso fundamental de Trump em cumprir o que prometeu aos seus apoiadores. Na verdade, em muitos aspectos, ele fez o oposto do que prometeu, não só na política externa, mas também em outras questões. E claro, ele deve estar ciente de que, apesar de sua adesão à Escola de Economia de Peter Navarro, que, pelo que posso perceber, tem apenas um membro além do presidente Trump, ou seja, o próprio Peter Navarro, acho que ele deve estar ciente de que estamos prestes a enfrentar um aumento da inflação devido às tarifas, que finalmente estão entrando em vigor. Os efeitos foram mascarados. E também observo que o presidente do Federal Reserve, Powell, em Jackson Hole, Wyoming, em uma reunião com banqueiros centrais ontem, sexta-feira, descreveu sua posição sobre a mudança das taxas de juros como de mente aberta. Mas ele observou que justificou sua incapacidade de dizer se iria baixar ou aumentar as taxas de juros, afirmando que os Estados Unidos agora têm um mercado de trabalho em contração. Ou seja, o número de pessoas empregadas está diminuindo. Muitos deles desistiram, então saíram do mercado de trabalho. Isso mantém a taxa nominal de desemprego baixa. Isso é característico de uma recessão. É uma desaceleração do crescimento ou a reversão do crescimento na economia. E ele disse que, claro, isso compensa a inflação. Então, por um lado, temos a inflação.
Por outro lado, temos o crescimento econômico em declínio. Essa é a definição clássica de estagflação, o que não é algo bom. Não é algo bom. Então acho que o presidente Trump enfrenta múltiplas dificuldades. E a resposta característica dele a essas situações, como eu disse, é fazer algo, colocar tropas nas ruas de Washington, D.C., ir até Anchorage e receber o presidente Putin e assim por diante. Mas há mais do que isso. Ele tem a ambição de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Você, eu e outros podemos considerar isso uma esperança vã, mas aparentemente ele leva essa possibilidade a sério. Ele até já chamou isso de bode norueguês. Quero dizer, Obama bombardeou o Afeganistão e destruiu a Líbia, e ainda assim ganhou um prêmio Nobel. Então nunca se sabe. Exatamente. O Prêmio Nobel da Paz foi bastante desvalorizado ao ser concedido ao presidente Obama, que era um sujeito muito decente, na minha opinião. Mas ele basicamente recebeu o prêmio por ser de raça mista e não por qualquer outro motivo. Para as pessoas na Noruega, ele parecia representar uma verdadeira mudança de paradigma na política americana. Talvez tenha representado mesmo. De qualquer forma, eles não conseguiam pensar em outra maneira de levá-lo a Oslo, então deram-lhe um prêmio para que ele viesse. Enfim, quero dizer que acho que os motivos de Trump são múltiplos. Ele realmente quer promover a paz na Ucrânia. Não acho que ele se importe muito com os ucranianos. E não acho que ele tinha, até ir a Anchorage, nenhuma compreensão das questões em jogo na Europa. Ele foi e fez algo muito importante. Ele ouviu diretamente Vladimir Putin. E não só isso, ele cumprimentou Vladimir Putin como um igual. Quero dizer, não poderia haver um contraste mais marcante do que esse entre o cumprimento dele a Putin em Anchorage e sua atuação como diretor de escola diante de um grupo de alunos rebeldes, os 7 anões europeus, que vieram ao Salão Oval para serem repreendidos e enganados pelo grande mestre, o presidente Trump. Então, ele foi criticado por conferir igualdade ao presidente Putin. Eu acho que isso foi exatamente o que deveria ser feito. Isso abre a porta para a paz. Não cria um processo de paz. E está claro que há uma certa confusão saindo dessa reunião, como sempre acontece em encontros com Trump. Como ele não se prepara, não tem um objetivo claro e fixo. O que aconteceu sempre é motivo de disputa. Então ele realmente convenceu Vladimir Putin a concordar em se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky, algo que o presidente Putin havia recusado anteriormente. No entanto, é claro, o presidente Putin não irá a tal reunião, a menos que haja uma pauta definida por um trabalho cuidadoso nos níveis inferiores. As cúpulas geralmente servem para ratificar decisões que foram elaboradas nos níveis inferiores sob a orientação dos líderes. Elas não servem, você sabe, para negociações do zero. E ainda assim, foi exatamente isso que o presidente Trump fez em Anchorage. Então saímos disso. Ele também aparentemente entendeu mal a referência russa a garantias de segurança. A Rússia precisa de garantias de segurança. Na verdade, ela iniciou esta guerra porque não conseguiu garantias de segurança. Ela estava sendo constantemente ameaçada pelo aumento da presença da OTAN na Ucrânia e pela possível adesão da Ucrânia à OTAN. E eu acho que, na verdade, uma das coisas mais interessantes e reveladoras é a discussão atual sobre garantias de segurança, que parece ser inteiramente militar e totalmente inaceitável para a Rússia. Ou seja, europeus afirmando que colocarão tropas em solo ucraniano, e o presidente Trump insinuando que poderia autorizar uma abordagem de zona de exclusão aérea na Ucrânia, patrulhando o espaço aéreo com aviões americanos. Nada disso tem qualquer chance de ser aceito pelos russos. É exatamente por isso que eles entraram em guerra. Eles não vão desistir do objetivo de eliminar a ameaça que percebem vinda da Ucrânia. O que me chama muito a atenção é que garantias de segurança não precisam ser necessariamente militares. Veja o exemplo do Tratado de Estado Austríaco de 1955.
Nesse tratado, a Áustria, que havia sido ocupada pela União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, recebeu o status de Estado independente e neutro. O tratado em si não faz referência à neutralidade, mas aqueles que garantiram a independência e neutralidade da Áustria sabiam exatamente o que estavam fazendo. Esse tratado garantiu direitos às minorias dentro da Áustria, de modo que eslovenos, húngaros, italianos e outros que desejavam autonomia cultural e linguística, semelhante à de Quebec, no Canadá, receberam essa garantia. Está muito bem. E considerando o que aconteceu na Iugoslávia depois, pode-se argumentar que esse foi um exemplo bastante bem-sucedido. Pode-se dizer que há outros exemplos. A Suíça, em 1820, as potências europeias concordaram com a independência e neutralidade da Suíça, e isso perdurou com muito sucesso. Agora, a Suíça parece estar se alinhando um pouco com a OTAN, mas ainda assim, isso durou. Acho que na década de 1880, a neutralidade e independência da Bélgica foram reconhecidas pelas potências relevantes como um Estado tampão. Portanto, há exemplos de garantias respaldadas pela possibilidade do uso da força, mas sem envolver desdobramentos militares. Não há tropas estrangeiras na Áustria, não há tropas estrangeiras na Suíça, não havia tropas estrangeiras na Bélgica. Então, por que essa discussão sobre garantias de segurança não está abordando as questões fundamentais que são: como impedir que os russos percebam uma ameaça vinda da Ucrânia e do Ocidente? Como impedir que o Ocidente perceba uma ameaça vinda da Rússia? Ambos os lados têm medos exagerados, obviamente. Os russos mostraram que estão dispostos a ir à guerra por esses medos. Os europeus mostraram não que irão à guerra, mas que estão dispostos a lutar até o último ucraniano em seu próprio interesse para enfraquecer e isolar a Rússia. Isso não funcionou. Estamos quase chegando ao último ucraniano. Enquanto falamos, a frente está desmoronando. A Ucrânia não tem efetivo suficiente para continuar esta guerra. Recentemente houve um hackeamento, um suposto hack do Ministério da Defesa da Ucrânia, que revelou documentos que parecem ser autênticos. Quero dizer, quando os vi pela primeira vez, achei difícil de acreditar, mas eles documentam uma combinação de mortos em combate, desaparecidos em combate, deserção e defecção, totalizando 1,7 milhão de ucranianos nos últimos 3 anos e meio. Isso corrobora o que a maioria dos especialistas militares que analisaram a questão, sem a propaganda ocidental, propaganda ucraniana, retransmitida e amplificada pelo Ocidente, tem dito, que as perdas ucranianas superaram em muito as do lado russo. Os russos têm sido bastante cautelosos na forma como avançaram, por isso não foi um blitzkrieg, tem sido lento. Frases como agressão não provocada, invasão em larga escala e outras semelhantes são propaganda. Então parece que estamos começando a ver alguns dos verdadeiros contornos desse conflito, e eles são muito feios. Qualquer pessoa que realmente se importe com a Ucrânia deveria apoiar os 69% dos ucranianos que agora são favoráveis a um fim negociado para a guerra. A maioria, uma grande maioria, não quer continuar essa guerra. Podemos ter uma impressão errada deles, porque seu desempenho no campo de batalha tem sido heróico. Os ucranianos demonstraram ser corajosos, inovadores e habilidosos na guerra, mas isso não é suficiente. Isso precisa chegar ao fim. Acho que o presidente Trump, a seu crédito, reconhece isso e vê como uma oportunidade. O problema dele é que está cercado por pessoas incompetentes que amplificam sua própria incompetência em vez de corrigi-la e que dizem a ele o que ele quer ouvir. Quando dizem algo que ele não quer ouvir, ele os demite ou os ignora. Vemos que o chefe da Agência de Inteligência de Defesa acabou de ser demitido por relatar que o ataque ao Irã não destruiu o programa nuclear iraniano. Na minha opinião, não é assim que se governa um país.
Anteriormente, um dos chefes do Departamento de Trabalho foi demitido quando alguns desses dados do mercado de trabalho foram divulgados. E também, pode-se dizer que basicamente Tulsi Gabbard, quando deu uma resposta politicamente incorreta, também foi afastada. A questão foi completamente ignorada. E agora você a vê fazendo todo tipo de coisa extravagante para tentar se reaproximar do grande homem na Casa Branca. Além do grupo incompetente de pessoas ao seu redor, há também contradições estruturais nessa negociação de paz. Uma delas, como você mencionou, é que toda a compreensão sobre a renegociação do quadro de segurança na Eurásia é completamente mal interpretada ou ignorada no Ocidente. A Rússia tem dito constantemente, e agora de forma muito explícita, pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e outros, que quaisquer negociações sobre o quadro de segurança definitivamente teriam que envolver a Rússia e, potencialmente, também a China. Mas o Ocidente, incluindo o atual governo ucraniano, tem negado isso constantemente. Então esse é um conjunto de contradições que pensadores realistas como o professor Mearsheimer diriam ser irresolúveis. Há outros, é claro, que são mais construtivos. Por exemplo, entrevistei o professor Nikolai Petro, e ele disse algo na linha do que você acabou de apresentar, que já houve precedentes na história em que podem existir múltiplos arranjos. Não precisa ser de um jeito ou de outro. Então isso não precisa ser um obstáculo, como pode parecer. Mas aí também existe a questão territorial. A Rússia tem reiterado que a Ucrânia precisa ceder Luhansk e Donetsk, e o Moscow Times, entre outros, está constantemente noticiando sobre novas vilas em Luhansk e Donetsk sendo capturadas pelo lado russo. Isso viria acompanhado do congelamento das posições em Zaporizhia e Kherson. Mas o lado ucraniano, e o professor Mearsheimer, dizem que é impossível para qualquer um em Kiev aceitar isso por razões políticas. Então isso também parece ser uma grande diferença. Qual é a sua avaliação dessas mudanças, desses conjuntos de contradições? Elas são resolvíveis se diplomatas e negociadores astutos se envolverem, ou você acha que por razões políticas são irreconciliáveis? Acho que o que temos aqui é tanto uma falha de imaginação quanto uma falha de compreensão. E aqui volto às garantias de segurança. O que elas deveriam garantir? Se for para garantir uma Ucrânia independente, neutra e que não seja hostil à Rússia, se ela gosta ou não da Rússia é outra questão, mas que não seja abertamente ameaçadora para a Rússia garantirá isso. E outros também deveriam querer garantir, porque o lugar ideal para a Ucrânia na arquitetura de segurança europeia é como um tampão e uma ponte entre a parte russa da Europa e o restante da Europa. Então a questão é, por que os europeus continuam propondo arranjos que basicamente garantem a continuação do confronto e da guerra? Começamos após o fim da Guerra Fria. Havia uma frase que George H.W. Bush usava: Europa inteira e livre. Ironicamente, acabamos dividindo a Europa, e tudo o que era livre agora está em risco. Claro, a Ucrânia não é mais uma democracia, se é que algum dia foi. Podemos falar sobre isso, mas acho que é bastante óbvio. Se você não tem partidos políticos legais, se não há liberdade de expressão, se pode ser forçado a entrar no exército, se não pode frequentar a igreja de sua escolha porque a igreja ortodoxa russa clássica foi banida, se livros são queimados, se idiomas são regulados pelo governo da forma como acontece na Ucrânia, isso não é uma democracia. Então podemos esquecer isso. Agora, sobre a questão territorial, você disse que as pessoas em Kiev não podem aceitar isso. Bem, então a pergunta é, quem está em Kiev? E quem está em Kiev é sustentado pelos ucranianos do Oeste. E, aliás, os ucranianos do Oeste, claro, foram incorporados à Ucrânia por Joseph Stalin.
Então estamos defendendo uma entidade política que representa a União Soviética em seu pior momento. Mudanças territoriais foram aceitas naquela época. Acho que, se você fizesse uma pesquisa honesta com o povo da Ucrânia, não com a elite de Kiev, acho que eles concordariam com trocas territoriais. Na verdade, já vi algumas reportagens das áreas de Donetsk que ainda estão ocupadas pela Ucrânia, onde as pessoas dizem, olha, só quero que a guerra acabe. Não me importo com qual país vou ficar. Só quero que me deixem em paz. Leave me alone. Então, acho que discordo de John Mearsheimer. Isso é impossível. Mas, portanto, o que precisa acontecer é uma mudança de regime em Kiev. E, ironicamente, claro, foi a mudança de regime em Kiev em 2014 que iniciou tudo isso. Ou seja, uma mudança de regime orquestrada pelos Estados Unidos e pelos britânicos, que resultou em várias coisas. Primeiro, a proibição do uso da língua russa no discurso oficial e na educação, o que foi contestado pelos 29% de ucranianos cuja língua nativa era o russo. Isso levou a uma insurreição, isso levou a uma guerra civil, basicamente, e ao bombardeio dos dois oblasts de Donbas, Luhansk e Donetsk. E isso acabou levando à concentração de tropas ucranianas ao longo das fronteiras das repúblicas autoproclamadas ali, repúblicas de língua russa. E isso, por sua vez, teve muito a ver com o momento da invasão russa. Então voltamos à mudança de regime como um catalisador. A segunda coisa que aconteceu em 2014, claro, foi a perspectiva de que Sebastopol, onde os russos mantêm uma base naval há mais de 200 anos, seria entregue à OTAN. E como os russos poderiam considerar isso um desenvolvimento aceitável? Então acho que nada é impossível, mas a liderança atual em Kiev não vai concordar com a paz. E duvido muito que as discussões de baixo nível que abririam caminho para um encontro entre Putin e Zelensky realmente aconteçam. O que de fato ocorre são discussões técnicas sobre coisas como a troca de corpos e prisioneiros de guerra e assim por diante. Nada além disso. Estamos longe da paz, mas acho que o ponto final é que o grande desenvolvimento em Anchorage foi que o presidente Trump desistiu de sua ideia tola de um cessar-fogo como um fim em si mesmo. Cessar-fogos, veja o Chipre, perpetuam a divisão. Veja a Península Coreana, perpetuam o perigo de guerra. Caxemira, sim, perpetuam o confronto, a guerra, o perigo de escalada no conflito. Eles não resolvem o problema. Então, um cessar-fogo faz muito sentido no contexto de uma paz. Notei na reunião entre Trump e os europeus no Salão Oval que o chanceler alemão Merz disse que não conseguia imaginar uma paz que não tivesse sido precedida por um cessar-fogo. Ao que minha resposta é, você obviamente não tem imaginação nenhuma. Você precisa de um pouco, porque cessar-fogos só são úteis no contexto de consolidar uma resolução mais ampla das questões. A broader settlement of the issues. And we see, for example, in Kosovo. E vemos, por exemplo, em Kosovo e na Bósnia-Herzegovina, as consequências de não resolver questões mais amplas e, em vez disso, estabelecer tréguas. Portanto, este não é um contexto atraente. A ideia do General Kellogg de uma zona desmilitarizada na Ucrânia, semelhante à da Coreia, foi uma péssima ideia, porque garantia a continuidade da instabilidade do confronto na Europa. Assim, as três questões que os russos têm levantado de forma consistente, com alguns detalhes que podem ser negociáveis, fazem sentido para mim. Primeiro, a proteção para falantes de russo e outras minorias na Ucrânia. Isso é consistente com as regras da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. É consistente com a Constituição ucraniana original e faz sentido. Claro, agora os russos concluíram que a única maneira de proteger os falantes de russo nas áreas de maioria russófona é anexar os 4 oblasts, ou pelo menos partes deles no leste. Segundo, neutralidade e não adesão à OTAN, nenhuma tropa estrangeira na Ucrânia. Em outras palavras, nenhuma ameaça da Ucrânia à Rússia e nenhuma ameaça da Ucrânia ao restante da Europa. E as pessoas esquecem a segunda parte da neutralidade, que é que os russos também saem, se for esse o caso.
E a terceira questão, claro, é aquela que não discutimos de fato, exceto de forma periférica nesta conversa, que é a questão de como introduzir estabilidade e paz na Europa. A Europa não está em paz. A Europa está dividida. A Europa está dividida entre russos, europeus e americanos. E aqui eu acho que o presidente Trump fez outra coisa bastante importante, como um gesto para sua base MAGA em Anchorage. Ele basicamente criou uma situação em que poderia dizer, ok, europeus, vocês querem continuar essa luta? Vá em frente. Fique à vontade. Eu vou te vender as armas. Vou ganhar um dinheiro com isso, mas não vou me envolver pessoalmente. E o objetivo de tudo isso é que a Ucrânia está perdendo a guerra. Ele sabe disso. E quando a Ucrânia tiver perdido definitivamente, ele pode dizer, olha, eu não retirei o apoio à Ucrânia, só passei a responsabilidade para os europeus e eles estragaram tudo. Eles bagunçaram tudo. E essa é a guerra do Biden. Sabe, eu herdei isso e livrei os Estados Unidos desse problema. Então talvez eu não tenha conseguido fazer a paz, mas consegui desvincular os Estados Unidos dessa confusão. Acho que esse era o jogo que ele estava jogando. E claro, não é tão simples assim, porque os europeus parecem ser irremediavelmente estúpidos e belicosos. Seu comentário sobre Merkel, a chanceler alemã, ecoa o que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse sobre os europeus em geral naquela reunião coletiva. Ele não usou as palavras falta de imaginação, mas disse que, além de serem antiéticos e tudo mais, eles careciam de pensamento construtivo. Eles têm um plano para a continuação da guerra. They have a plan for continued war. They do not have a plan for peace. It's that simple. Eles não têm um plano para a paz. É simples assim. Eles deveriam estar pensando no próprio bem-estar. Por um lado, temem a saída dos Estados Unidos da Europa, porque parte da estratégia de Trump, na medida em que há alguma lógica estratégica nisso, Europa, você lida com a Rússia e nós vamos focar na China. E não acho que russos e chineses considerem isso uma perspectiva atraente. Portanto, não acredito que isso vá acontecer. I don't think that's going to happen. And in fact, I think part of the answer for Europe. E de fato, acho que parte da resposta para a Europa, quando e se ela voltar a pensar, em vez de apenas fazer encenações, quando e se as elites voltarem a ouvir as massas, em vez de ignorá-las, parte da resposta será a autonomia estratégica para a Europa. Isso envolve uma relação com outras grandes potências do mundo, como Índia e China, que seja independente da relação delas com os Estados Unidos, seja ela qual for. E eu acrescentaria o Brasil como outro grande ator. O mundo árabe, é claro, está tão desunido e dividido que não é uma potência. Faz a Europa parecer unida. Olha, pessoalmente não vejo isso acontecendo tão cedo, considerando como eles se comportaram durante as chamadas negociações tarifárias. Quero dizer, não se trata apenas de negociações tarifárias, estamos falando de relações econômicas inteiras, incluindo relações de investimento e assim por diante. Mas também, a forma como eles têm se comportado nessas reuniões da OTAN e nas conversas sobre a Ucrânia, quero dizer, agindo completamente como vassalos. E parte disso é porque eles não representam seu próprio povo. Quero dizer, essas são instituições inventadas, não representativas, que flutuam acima de tudo. E agora que as economias estão em baixa, eles perderam completamente a legitimidade. E além disso, sem falar na dependência do sistema bancário e financeiro europeu em relação a Londres. Mas o sistema bancário continental está completamente conectado a Wall Street. Então existe essa dupla dependência em relação aos Estados Unidos. Uma é a dependência de segurança em relação à arquitetura da OTAN. Mas em segundo lugar, e mais importante, na minha opinião, é a dependência do sistema financeiro. Então, com licença. Mas de qualquer forma, comente sobre isso se quiser. Mas uma pergunta muito rápida que eu queria te fazer, dado o papel central da mudança de regime que você mencionou. Por mudança de regime, você quer dizer apenas uma troca, digamos, a saída do Netanyahu?
Porque isso não é algo tão difícil de imaginar, já que pode haver algum processo eleitoral. Ou você quer dizer toda a coalizão de forças que o apoia? O que você quer dizer com mudança de regime na Ucrânia? What do you mean by regime change in Ukraine? Well, I think Israel is a special case. Bem, eu acho que Israel é um caso especial porque não é o Netanyahu que é o problema. Ele é um oportunista. Ele está surfando numa onda de apoio messiânico, religioso e sionista para se manter fora da prisão. E se ele for preso, as perspectivas, eu disse Israel? Did I say Israel? My question. Me pergunta sobre a Ucrânia. Etzimó, me desculpe. Sorry, I thought E eu achei que se canhou no idiota. Yeah, because you Sim, talvez eu tenha me expressado mal. Minha pergunta era sobre a Ucrânia. Sim, considerando o que você disse na sua resposta. you said in your answer. yeah, no, I mean, Ukraine, there is a sense, I mean, we can Sim, não, sobre a Ucrânia há uma sensação, quero dizer. Podemos ver. Peço desculpas pelos servos atrás de mim lá fora. Eles comem tudo. São terríveis. I think Enfim, a questão na Ucrânia é que o regime ucraniano está muito frágil no momento. very fragile. Tem muita oposição, perdeu o apoio à guerra que o sustentou até agora. Isso fica muito claro nos dados das pesquisas, e a sensação de fragilidade se expressa em uma aceleração do desvio de dinheiro gerado pela corrupção. The siphoning off of corruption generated money. A lot of money is going into the UAE and Cyprus and Muito dinheiro está sendo enviado para os Emirados Árabes Unidos, Chipre e outros lugares que estão abertos a receber esses fundos. E você tem a impressão de que isso está acontecendo porque as pessoas pensam, bem, pode haver o fim do regime e é melhor eu tirar meu dinheiro enquanto posso. Então eu não sei qual é exatamente a situação. Você mencionou Nikolai Petro. Ele realmente é um especialista nesse tipo de assunto. Acho que ele concorda que o governo ucraniano sob Zelensky está agora em perigo e talvez não seja sustentável. Isso poderia mudar completamente o panorama dessa questão. Se você tivesse um governo em Kiev disposto a fazer concessões com a Rússia sobre a questão territorial e a voltar à essência do rascunho do Tratado de Istambul de março-abril, você travou por um tempo. yeah, you froze for a while. Yeah, no, can you continue? Sim, from claro. here? Você pode continuar daqui. Eu vim para Assam e aqui acontecem esses cortes de energia de vez em quando. Eu deixei um backup de bateria, mas aquele interruptor precisa, é a periferia da Índia. Mas por favor, continue. Eu vou editar essa parte depois. We'll edit this out. This is not unique to India. My parents Isso não é exclusivo da Índia. World War II, Meus pais, durante a Segunda Guerra Mundial, me deixaram em Long Beach. engineer, Meu pai estava na Marinha, era engenheiro. Eles foram ao Hollywood Bowl, que havia sido projetado por Frank Lloyd Wright e tinha propriedades acústicas maravilhosas. Ele foi substituído por um projeto posterior. during a USO show. A energia acabou durante um show da USO, um show musical. Pediram um voluntário com uma voz forte e sem inibições, e meu pai se ofereceu para apresentar o show. Ele subiu ao palco e apresentou o show com tanto sucesso que foi designado como adido naval em Hollywood pelo restante da guerra, o que era um lugar melhor para estar do que em um navio no Pacífico Sul. To be then on a ship in the South Pacific. Anyway, so power cuts, yes, of course. De qualquer forma, sobre os cortes de energia, sim, claro. Não, eu acho que o regime na Ucrânia, e por regime, quero dizer, o sistema de governo como existe atualmente, não apenas as personalidades, o domínio dos ucranianos ocidentais sobre a composição política do governo na Ucrânia, acho que isso agora está em risco. Não acho que as pessoas afirmem apenas que a CIA e o MI6 conspiraram para derrubar o governo neutro anterior da Ucrânia, sob a justificativa de que ele estava se aproximando de algum alinhamento com a Rússia. Agora, as pessoas sugerem que a CIA ou o MI6, ou ambos, poderiam novamente arquitetar uma mudança de regime em Kiev. Não espero isso, mas também não acho que seria necessário. I don't expect that, but I don't think it would be necessary. I think the politics in Ukraine are evolving in their own direction. Acho que a política na Ucrânia está evoluindo em sua própria direção e refletindo o fato de que a Ucrânia foi arrasada. Basically, Ela foi destruída
basicamente devastada. Sua população é metade do que era quando a guerra começou. Seu exército está desmoronando, sua economia foi destruída, sua infraestrutura está sendo devastada por ataques de mísseis russos. E sua única resposta é tentar estender a guerra profundamente dentro da Rússia, o que inadvertidamente valida a análise russa de que uma Ucrânia armada por forças estrangeiras contra a Rússia é uma ameaça para a Rússia. Então estamos exatamente de volta ao ponto em que estávamos em dezembro de 2021, exceto que agora temos provas de que os temores russos são justificados. Entendo que o presidente Trump fará uma declaração hoje ao meio-dia, horário do leste, direto do Salão Oval. Talvez seja sobre esse assunto. Ele é muito imprevisível. Ele ainda precisa mudar o foco, porque as fontes de insatisfação e suspeita, incluindo os arquivos Epstein, continuam chamando atenção e não vão desaparecer. E há outras questões também. O governo dele está fracassando. Quero dizer, é um regime. Ele basicamente usurpou muitas das funções da nossa república e está governando de forma inconstitucional, sem respeito pelo Estado de Direito. Isso preocupa um grande número de americanos, incluindo alguns de seus próprios seguidores. Então ele tem um problema interno. Não sei o que ele vai inventar para mudar o assunto. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Eu tinha planejado discutir toda essa questão dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia, e a relação entre o Norte global e o Sul global. Mas isso será uma desculpa para eu lhe enviar outro convite, já que esgotamos todo o nosso tempo. Foi uma conversa muito agradável. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, e aguardo ansiosamente uma discussão sobre a reestruturação da política e da economia global em algum momento no futuro. Muito obrigado. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Forget to hit the subscribe button.